O Bahia, campeão do estadual, na minha opinião, uma das melhores decisões que eu vi entre as duas equipes nos últimos tempos, tá? E o Bahia foi o devido merecedor do título. Um título importante para o esquadrão, né, gente? Muito importante, que materializa aí esse começo de trabalho que, na minha opinião, é muito diferente. Como eu já falei para vocês, esse time está diferente. E o mais interessante é que esse time diferente, né, hoje jogou também de forma diferente. Para muitos, de uma maneira muito recuada, né? Mas o fato é que é muito importante que o Bahia saiba jogar também recuado. Saiba jogar protegendo o seu campo de defesa. Podemos argumentar que, no segundo tempo, o Bahia parecia perder, o controle desse tipo de jogo, mas ao menos no primeiro tempo, o Bahia exerceu o controle da partida, embora o Vitória trabalhasse bem mais no campo do esquadrão. Tá? No fim das contas, o percentual de posse de bola foi parecido com o Vitória, em alguns momentos tendo um pouco mais, né, de posse do que o esquadrão, mas o fato é que a equipe do Bahia soube se impor. O Bahia também soube se impor, né, jogando na defesa no primeiro tempo e também na defesa no segundo tempo, né, tendo um controle melhor, né, praticando melhores ideias justamente na primeira etapa, se perdendo um pouquinho nessa segunda. Independente de como foi o primeiro tempo ou o segundo, nessa estratégia defensiva, né, o fato é que o Bahia jogou um jogo diferente. E isso é muito importante. E praticou esse jogo diferente, porque podia fazê-lo também. Né? Então tivemos o Rogério Ceni, que a respeito de ter dito, né, que a equipe não sabe jogar na defesa. Hoje ele plantou sua equipe para jogar na defesa. Hoje o que tivemos foi o Rogério Ceni explorando, né, este protagonismo da equipe do Vitória, que esteve em campo em muitos momentos, certamente, mas que, infelizmente, para os torcedores do Leão da Barra, acabou não funcionando quando a equipe precisava, né, trabalhar melhor, né, ter melhores ideias, né, e finalizar melhor as jogadas criadas a partir do meio de campo, ali no terço final. A equipe do Vitória, certamente, tem um técnico que trabalha muito bem, né, tem trabalhado muito bem, né. Eu acho que o esquema tático do Vitória, na medida do possível, é um esquema tático bastante arredondado, digamos assim. Mas a equipe sente falta, né, de melhores jogadores. Né? Então esse time de Vitória vai provavelmente fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, como foi na temporada passada. Eu não acredito, vendo que joga essa equipe hoje, que ela possa ser rebaixada para a Série B do futebol brasileiro, mas não há muito o que evoluir, caso não chegue outros jogadores. Deixando claro, o Vitória perdeu também, inclusive, jogadores importantes, né, e que faziam a diferença na temporada passada, como o Alejandro. Então, na verdade, esse time pode perfeitamente fazer uma campanha justa, bacana, né, uma campanha de permanência. Se permanecer ficando ali no último lugar, dentre aqueles que permaneceram, está perfeito, né? Mas para evoluir, conseguir um pouco mais, vai precisar, evidentemente, de se reforçar tecnicamente. Algo que não é tão simples para a equipe do Vitória, como todos nós sabemos, né? Então, o fato é que há uma condição tática relevante, mas não há uma condição técnica, né, à altura da condição tática da equipe. O que a gente teve em campo hoje foi muito retrato disso, né? Com a Vitória tendo ali a bola, mas não sabendo muito bem o que fazer com ela, né, quando chegava no terço final, exercendo ali o controle, né, em vários momentos ali do segundo tempo, com a bola, o controle da posse da bola, né, mas gerando pressão, gerando uma abafa, mas era uma abafa, né, que se valia muito mais de bolas levantadas à área do que quaisquer outras coisas, né. Então, esse tipo de jogo é um tipo de jogo que tende a desgastar muito mais a equipe que está atacando do que a equipe que está defendendo. Só que a gente não viu o Bahia usufruir-se muito bem disso. Por quê? Porque o Bahia não está muito configurado para defender. O Bahia, na minha opinião, fez um bom jogo defensivo. A estratégia utilizada pelo Ceni foi uma estratégia importante. Mas daí tirar proveito do desgaste que o Vitória começou a apresentar e que a gente viu no final da partida, por exemplo, né? Já é algo mais complicado. Por quê? Porque essa equipe ainda está treinando esse tipo de jogo. Essa equipe não pratica muito esse tipo de jogo defensivo, né? Então, quando o pratica, né? Evidentemente que apenas parte desse tipo de jogo vai dar certo, né? No que tange a questão mais defensiva e deixando de fazer melhor esse trabalho ofensivo do contragolpe, esse trabalho, por exemplo, de fazer essa transição rápida e eficiente para o campo de ataque, né? Então, mas no fim das contas, o que mais importa é necessário que você, torcedor do Bahia, né, fique feliz, né, que a sua equipe tenha conseguido superar
o adversário praticando um jogo diferente. Paremos com esse idealismo total de que sempre tem, eu acho que sempre tem que vencer. Sempre tem que vencer, tem que desejar o melhor, querer o melhor, né? Agora, o fato é que quando não for necessariamente possível, paremos com excesso de idealismo, tá? Toda disposição, toda vontade, toda gana, né, tem de estar plantada no chão também, né? Não pode ser algo aí absurdo, né? Aquela história, né? Eu nasci ali numa situação de muita dificuldade, né, financeira, minha família com muitas necessidades e tal. Eu posso perfeitamente ter todos os sonhos do mundo, mas é necessário, né, tomar cuidado com essa história de querer ser astronauta da NASA. Você pode até desejar isso daí, mas a possibilidade que você vai sofrer é muito grande. Eu estou falando disso porque foi justamente um exemplo que me entregaram agora num comentário de um vídeo meu, né? Então, a questão é, só estou respondendo, na verdade, ali ao comentário de um vídeo meu. Mas voltando aqui à análise do jogo, né? O fato é que a gente teve uma equipe do Vitória trabalhando com muita gente chegando à frente, né? Os volantes se projetando também para virar meio-campistas, né? Os meio-campistas se tornando completamente atacantes. E no fim das contas, né? Nesse empurrão de jogadores para o setor do terço final, nós tínhamos os meio-campistas entrando praticamente na área e se tornando atacante. Nós tínhamos os volantes, né, se aproximando da área, assim como um ou outro lateral, porque muitas vezes o outro lateral também estava ali no terço final. E o que nós tínhamos, no fim das contas, eram né, atacantes e meio-campistas dentro da área. E nós tínhamos quem para fazer esse cruzamento, esse espaço ali para esses jogadores dentro da área? Os volantes, né? Não eram necessariamente os melhores jogadores do Vitória que poderiam fazer esse trabalho de empurrar essa bola para a área. Então nós tínhamos, portanto, né, essa bola que era levantada constantemente e não era levantada necessariamente pelos melhores jogadores do Vitória que poderiam fazê-lo, né? Então isso mostra, evidentemente, algumas limitações da equipe do Vitória, né? E vou dizer para você, até mesmo taticamente em alguns momentos. Mas a questão é que essas falhas táticas, né, que aconteceram sobretudo no final da partida são completamente perdoáveis, porque ali a equipe também já era tomada pelo desespero, né, e pelo gol que não saía, digamos assim, né. Ao mesmo tempo nós tínhamos um Vitória, um Bahia, né, jogando o jogo que era possível e veja, no final, né, nós temos ali um desgaste maior do Vitória, muito maior. Este desgaste se acentua em virtude da partida já estar completamente ali nos acréscimos, né? E a necessidade do Leão da Barra de fazer o gol. Então, o desespero do Vitória levou a um desgaste maior. Então, a qualidade do desgaste, né, que o Vitória passa a ter já no final, né, faz com que aquele Bahia que não transitava tão bem consiga transitar da maneira necessária, da forma necessária, suficiente e fazer o gol, né? Então, se o Bahia defensivamente ainda não consegue fazer esse trabalho aí de transição ofensiva, né? Se a qualidade da equipe para esse tipo de proposta ainda não é das melhores, né? Evidentemente, quando se defende muito, né? Então, o desgaste do adversário assumiu um grau que fez com que, né, esse time do Bahia, com essa condição que ainda não é das melhores, fizesse o gol, né? E para aqueles que acham que não foi justo, é importante lembrar, né, o que aconteceu na partida na Fonte Nova, em que a equipe do Esquadrão, né, quando precisou jogar muito mais, jogou muito mais e poderia ter feito muito mais gols, inclusive no primeiro tempo, né? Então assim, para mim é elogiável o comportamento tático do Vitória, né? É elogiável essa gana, essa vontade da equipe do Leão da Barra, inclusive porque faz com que a final fique ainda mais interessante e evidentemente é muito elogiável esse começo do Bahia de temporada. Sensacional na minha opinião. E o que eu vi hoje, para mim, afirma muito mais isso aí do que nega. Tá? Agora, a lamentar evidentemente as confusões, a lamentar o Cauli, que é um jogador que parece ter dificuldade, né, para adotar a temperatura do jogo, né? Cometeu ali uma asneira que poderia custar caro para a equipe do Bahia, né? A lamentar esse tipo de comportamento numa final, né? E a lamentar também os jogadores, a confusão, né, que aconteceu ali no final da partida, a confusão, enfim, muitos se envolveram, e também o técnico Carpini, né? Poxa, Carpini, aqui, desse lado aqui, a tentativa é de elogiar você o tempo inteiro pelo seu trabalho. E você se comporta como um moleque. Foi o que você fez. Se comportou como um moleque, né, querendo brigar. Já não bastou o Caio Alexandre, por exemplo, ali que estava, né, com os punhos cerrados, né, querendo brigar com o Zé Marques. Pelo amor de Deus, Caio Alexandre, você baixa no joelho do Zé Marques, meu irmão. Né? Com os punhos cerrados querendo brigar. Uma cena patética de um menino de 1,10 m querendo brigar com outro de 2,90 m. É difícil, né, o negócio desse. Jogador de futebol parece que não tem cérebro em alguns momentos, né? Então foi o que a gente viu. Agora, pior que o jogador é quando o técnico se coloca na condição do brigão, né? E foi, lamentavelmente, o que fez o Carpini no final da partida. A gente teve um cenário do jogo em que o Vitória teve 21 finalizações, gente. Vou repetir. 21 finalizações, 8 em direção ao gol. Conseguiu fazer um gol, tá?
8, 9 de direção ao gol. 21 finalizações, 9 em direção ao gol, conseguiu fazer o seu gol, tá? A equipe do Bahia teve 2 finalizações na partida inteira, gente. Uma em direção ao gol foi suficiente para conseguir fazer o gol de empate. Parabéns aí ao esquadrão, né? Porque no fim das contas a sua proposta acabou, enfim, prevalecendo, né? E essa proposta foi adotada porque o esquadrão podia adotar essa proposta e só podia fazê-la porque jogou demais na ida, tá? Então, nas 2 partidas não dá para comparar, a qualidade da equipe do Bahia em relação à qualidade da equipe Vitória em termos daquilo que foi apresentado em campo, né? Então, em virtude disso, o título está em boas mãos, parabéns ao Bahia, parabéns ao Rogério Ceni, né? E isto é apenas o começo, gente. Tudo indica que possa ser apenas o começo aí, né, de uma trajetória muito feliz do Bahia nessa temporada de 2025, meus amigos e minhas amigas. É isso, gente. É isso. Se gostou da análise, achar que este produtor de conteúdo merece, deixa um pix para dar uma força aqui para o canal, de qualquer valor. Qualquer valor. Fico muito grato pela generosidade de antemão. Mando um abraço para todos vocês, torcedores e torcedoras do Bahia, também torcedores e torcedoras do Vitória. É isso, gente. É isso.